A última doença que a gente vai ver do sistema respiratório nesta aula, tá, pessoal? Não é a última doença do sistema respiratório, não. Nessa aula é o enfisema pulmonar, tá? Vocês devem já ter ouvido falar esse nome, é um nome que assusta um pouco e talvez seja mais comum para quem tem um pouco mais de idade. Por quê? Porque acontecia com maior frequência antigamente, e isso devido a uma das causas que era o tabagismo. Então, o tabagismo era muito comum antigamente, muitas pessoas fumavam, não tinha a cultura do não tabagismo, e sim a cultura do tabagismo, porque era elegante, porque as pessoas achavam bonito, porque era moda, então antigamente era mais comum que as pessoas fumassem. E aí, então, era mais comum ver esse tipo de doença antigamente. Hoje em dia, com um pouco menor a frequência, né, embora com a introdução de outros tipos, né, de fumo, na juventude, né, no meio jovem hoje em dia, a introdução do narguile, que é um tipo de fumo, pode talvez voltar a ter, né, mais para frente aí, um número maior de pessoas com esse tipo de doença. Mas vocês verão isso lá na clínica médica sim. Tá? Essa doença ela é uma distensão anormal dos espaços aéreos distais dos brônquios terminais, ou seja, trata-se de vias aéreas inferiores, lá no final, próximo ao alvéolo, né? Com destruição da parede dos alvéolos. Então, justamente o que é responsável para fazer a troca dos gases no nosso pulmão, que são os alvéolos, é destruído. Então, a pessoa perde a função pulmonar por conta do enfisema, tá? É um estágio final de um processo que progrediu por muitos anos, por isso que eu digo que talvez tenha reflexo, né, do que acontece hoje em relação aos novos tipos de fumo mais para frente, porque não vai ser com 18 anos que a pessoa vai desenvolver um enfisema pulmonar, por exemplo. Isso aí é ao longo da vida e ao longo do uso do fumo, por exemplo, que pode desenvolver o enfisema pulmonar. Ela ocorre, então, a perda da elasticidade do pulmão, tornando ele um órgão bem rígido, incapaz de expandir para que o ar entre e faça a troca gasosa, tá? Então, uma das causas mais comuns é o tabagismo, e eu coloquei nesta sequência porque a bronquite obstrutiva crônica, que foi uma doença que nós vimos na aula no último vídeo, também pode desenvolver o enfisema pulmonar, embora com uma frequência muito menor em relação ao tabagismo, né? Agora, se a pessoa já é asmática e fuma, as chances dela desenvolver a longo prazo, né, o enfisema pulmonar existem aí com bastante força, tá? Quais as manifestações clínicas, né, ou seja, os sintomas que a pessoa pode apresentar quando tem um enfisema pulmonar? Ela vai ter dificuldade de respiração, ou seja, dispneia, ela tem tosse, ela vai ter a anorexia, então normalmente são pessoas bastante emagrecidas, elas perdem peso, né, devido à anorexia. Ela pode desenvolver com uma frequência muito maior as infecções respiratórias, então é uma pessoa que pode ter gripes de repetição e tem um tempo expiratório prolongado. Quando a gente fala assim, é aquela pessoa que cansa com muita facilidade com a própria respiração. Então ela tem um aspecto de cansado o tempo inteiro, como se ela tivesse praticado uma atividade e está dando aquela última baforada que a gente dá assim quando está muito cansado, sabe? Normalmente esse tempo expiratório prolongado ele aparece em todas as expirações do paciente, tá? E o tórax, ele fica em barril. O que é isso? Um tórax fica grande, fica alto. A pessoa não tem a circunferência torácica normal, fica aumentada. Isso porque o esforço que ela faz para inspirar em um pulmão que já não tem mais condições de expansibilidade é muito grande. Então, o próprio osso do tórax, né, as cartilagens intercostais que nós temos aqui na região anterior do nosso tórax acabam fazendo com que o tórax fique expandido devido a esse esforço, né, ao longo de muitos anos. O tratamento ele vai ser medicamentoso e a pessoa certamente vai viver o restante da vida dela a partir do conhecimento de uma doença como essa, a partir do uso de oxigênio, né? Não sei se vocês já viram ou
já ouviram falar que existem pacientes que ficam com aquele cateterzinho nasal o tempo inteiro e anda na rua com um cilindro de oxigênio, né? Um carrinho, né, de rodinhas com um cilindro de oxigênio, que é assim que a gente chama, né? Tem lugares que chamam de torpedo, mas o correto é falar cilindro. Porque a pessoa depende daquilo para suprir as suas necessidades de oxigênio do organismo. Então, ela não pode, inclusive, nem para tomar banho, retirar esse catéter. E isso é muito importante para nós lá na clínica. Por quê? Se eu estou cuidando de um paciente que tem enfisema pulmonar, está em uso de oxigenoterapia por meio de catéter de oxigênio, que é aquele catéter tipo óculos que vai aqui atrás da orelha. E esse paciente toma banho de aspersão, por exemplo, eu não posso desconectar o oxigênio dele nem para o banho, porque ele pode ter uma parada respiratória no banho, porque ele tem necessidade de ficar 100% do tempo com o oxigênio. Então, não posso retirar o oxigênio dele nem para um banho, por exemplo. Não posso retirar para alimentação, mesmo que ele vá para qualquer exame, não posso tirar, né, nem no exame. Então, eu tenho que manter ele com oxigênio, com catéter o tempo inteiro. Vocês vão ver lá que na unidade vai ter extensões de oxigênio, né, de catéter, bem longos. Isso para que o paciente não perca a mobilidade dele no quarto, né? Então, são mangueiras de oxigênio bem longas que a gente conecta lá na parede e esse paciente consegue transitar pelo menos por dentro do quarto sem a necessidade de carregar o cilindro de oxigênio com ele, tá? Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês umas fotos de como é que fica, ó. São fotos da internet mesmo, do Google, tá? Não é nenhum caso real de paciente, mas o que acontece com o pulmão no enfisema pulmonar é justamente isso, ó. Aqui é um pulmão saudável, a pessoa fuma, né, durante muito tempo e depois de alguns períodos a nicotina começa a fazer esses pontinhos pretos, ó. Tá vendo que aqui ficou vermelho? Fica vermelho porque é um processo inflamatório, depois esse tecido morre e fica preto. E aí o alvéolo fica exatamente assim, ó, morto. Este alvéolo, por exemplo, não tem mais função de troca gasosa. E aí um tecido, né, do pulmão real seria esse daqui, ó. Ele fica com esse aspecto necrosado, né, que a gente chama, esse aspecto escurecido. Então, este pulmão, todos estes alvéolos, que são esses buraquinhos que vocês estão vendo aqui, ó, eles já não têm mais função de troca gasosa. Então, o paciente, a hora que inspira, o ar entra, não acontece nada com ele, aliás, ele nem consegue entrar, porque este tecido aqui já não é mais elástico, esse tecido é um tecido rígido, então o ar nem consegue entrar aqui com tanta facilidade, não há troca gasosa, o paciente não consegue suprir as suas necessidades de oxigênio sozinho. Por que eu falei que eu vou fazer um pouco diferente para vocês aqui? Porque normalmente a gente tem seguido uma linha de raciocínio mais ou menos assim. Eu apresento a doença para vocês e aí, logo após a doença, eu apresento para vocês os cuidados de enfermagem em relação a ela. Nesse caso, além do questionário que eu vou deixar no final do vídeo, vocês vão responder para mim esta pergunta aqui lá no questionário. Eu vou deixar o espaço do questionário para que vocês respondam esta pergunta aqui. A gente vai começar a fazer análise, pessoal, de estudos de caso. Isso para que vocês se acostumem com a prática da enfermagem. Porque a gente não trabalha com coisas exatas, né? Na enfermagem a gente vai trabalhando caso a caso de paciente. Então aqui, ó, tem para vocês aí um paciente que internou na clínica médica apresentando os seguintes sintomas. Então vamos lá, ó. Ele tem tosse persistente, teve sensação de falta de ar, então a hora que ele inspira ele não consegue puxar o ar. Ele tem dor no peito, chiado no peito na ausculta e tem os dedos dos pés e das mãos azulados, ou seja, ele tem cianose de extremidade. Se a gente pega um caso assim, a gente pode supor muitas doenças, né? Tanto doenças do sistema cardiovascular, porque se ele tem dor no peito, a gente já desconfia que ele está tendo uma angina ou um infarto agudo do miocárdio, ou a gente pode desconfiar que ele está com asma dentro do que a gente viu. A gente ainda vai ver uma doença
na próxima aula, que é a pneumonia, que também tem alguns sintomas parecidos com esses daqui. Então, para vocês entenderem que nunca vai vir escrito como está no livro, né? O ipsis it lá, não, do jeito que está lá, está aqui e é isso que o paciente tem. Não. Então, é um conjunto de sintomas, com um conjunto de histórico, que é a anamnese que o médico vai fazer, juntamente com o suporte de exames diagnósticos que conseguem sim fechar então um histórico, né, um diagnóstico para esse paciente e a partir disso o médico conseguir determinar o tratamento. Então nunca vai ser uma matemática exata, pessoal, por isso que eu preciso que vocês entendam que sempre vai ser assim, tá? Porque dificilmente as coisas serão assim tão bem estruturadas, né? Tão bem certinhas como tem que ser ou como está no livro. Né? Normalmente há sim uma diferenciação do que a gente vê no livro para o que a gente vê aí. De qualquer forma, o paciente apresentando sintomas como esse que vocês estão vendo neste estudo aqui, ele foi diagnosticado com enfisema pulmonar. E aí, eu vou pedir para vocês elaborarem os cuidados de enfermagem para esse paciente. Essa vai ser a nossa função aqui. Vocês precisam elaborar os cuidados de enfermagem a partir do que a gente já estudou e a partir desses sintomas que esse paciente está apresentando. Então, os cuidados de enfermagem que vocês vão elaborar aqui, pessoal, eu preciso que eles estejam de acordo com as orientações que vocês vão passar. Então, sempre vai ter um cuidado de orientação. E aí, qual é a orientação que vocês vão dar para esse paciente? Vai ter que ter pelo menos um cuidado relacionado ao conforto físico dele, um cuidado relacionado à posição que é mais confortável para a sua respiração, um cuidado que está relacionado certamente à oxigenoterapia, porque eu não coloquei uma prescrição médica e não vou colocar porque não é nosso papel esse, tá? Mas sabendo que um paciente tem enfisema pulmonar, certamente haverá necessidade dele utilizar oxigênio para o resto da vida, dar oxigênio para sempre, tá? Então, por isso que a gente tem já lá na clínica médica de dar as orientações para que ele saiba o que vai fazer, né? Como é que ele vai se comportar quando ele estiver em casa, né? Com o uso desse oxigênio. É lógico que a gente também vai orientá-lo a toda essa questão do uso do oxigênio no quarto. Então, muitas vezes, esse paciente vai tomar um banho, precisa saber que ele tem que levar o oxigênio, disponibilizar para ele dispositivos longos, né, de catéter longos, como eu disse para vocês, para que ele consiga transitar no quarto. Então, é importante que a gente faça essas orientações desde o início que a gente sabe do diagnóstico desse paciente, para que ele consiga, né, para que ele tenha tempo hábil para aprender como é que ele vai lidar com essa condição durante a vida dele toda aí. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês lá no questionário essa mesma pergunta para que vocês consigam responder. E aí não sejam minimalistas, tá? Com o uso desse recurso de conseguir montar os cuidados de enfermagem. Sintam-se lá na prática. O que eu quero dizer com isso? Façam um número bom de cuidados de enfermagem para que vocês tenham realmente, né, sintam realmente a prática, né, saibam o que fazer quando estiverem lá na prática com esse paciente, tá, pessoal? A aula que vem a gente vai falar também sobre o sistema respiratório, mas aí a gente discute mais esse caso aqui, ou no fórum, ou no chat, ou talvez se a gente conseguir, né, eu faço aí uma aula ao vivo para que a gente consiga discutir esse caso, porque daqui para frente é assim que vocês vão elaborar, né, os cuidados de enfermagem, a partir do que vocês aprenderam em relação ao conteúdo, tá, pessoal? Bons estudos!